Do taquaral à sombra, em solitária furna, para onde com tristeza o olhar curioso alongo, sonha um negro, talvez na solidão noturna, com os límpidos areais da solidão do Congo. Ouve-lhe à noite a voz nostálgica e soturna, num suspiro de amor, num murmurejo longo, e o rouco surdo som zumbindo na cafurna, é o urucungo a gemer na cadência do jongo. Bendito sejas tu a quem certo devemos a grandeza real de tudo que temos. Sonhe em paz, ser feliz e que eu fique de joelhos a relembrar magoado que os frutos do café são glóbulos vermelhos do sangue que escorreu do negro escravizado. O poema de Ciro Costa retrata bem uma época em que o negro foi fundamental para construir a história do nosso país. Essa história que o Tocantins também tem e que você vai conhecer agora. Os versos do poeta Ciro Costa falam de um passado de dor, sangue, suor e trabalho. Uma época em que os negros eram forçados ao trabalho escravo. Apesar do sofrimento, é inegável o legado deixado por eles. Os vestígios desse passado ainda podem ser observados pelas janelas de lugares como a histórica Natividade no sudeste do Tocantins. Por aqui, eles chegaram no século XVIII para trabalhar nos garimpos de ouro. Deixaram um importante patrimônio. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é o orgulho do povo nativitano. Construída pelos negros, não se sabe ao certo a data, a igreja foi erguida com pedras. Restaram as ruínas e histórias, muitas histórias. Seu Dudu conta a lenda de 2 escravos que teriam iniciado a construção da igreja. Esse senhor que tinha só 2 escravos. E tratava muito bem deles, tal. Foi indo, deixou a riqueza dele para os 2 escravos. Que veio a abolição, eles ficaram com o recurso do velho, continuou a fazer a igreja, os outros ajudando também. Aí, os 2 chefes morreram, a igreja ficou sem terminar. Verdade ou lenda, séculos mais tarde, ao construir uma calçada, foram encontrados 2 esqueletos enterrados um ao lado do outro no terreno da igreja. Acharam 2 caveiras, 2 homens, quer dizer que a gente julga que é os 2 negros, que era o construtor da igreja, que era o dono do serviço. Aqui. Está aqui ainda. A Igreja de Pedras é o cartão postal, mas tudo em Natividade respira história. A cidade tem ruas e casas com fachadas preservadas do período colonial, quase tudo construído pela força do trabalho escravo. Daqueles tempos, Natividade herdou locais como esses becos aqui, que são preservados até hoje. Eles eram utilizados como passagem pelos negros e isso facilitava muito o trabalho, porque encurtava as distâncias, não só para as atividades do garimpo, mas também outros serviços, como, por exemplo, chegar até os mananciais de água. Hoje em dia, a modernidade não conseguiu engolir esses locais aqui e eles continuam servindo, só que agora, aos moradores. Felisberta é de família tradicional, atualmente é guia turística por aqui e luta pela preservação do patrimônio e da memória. Tentaram, antes de optar por trazer negro, eles tentaram domesticar os índios, porque aqui tinha muito índio. Não conseguiram, acharam mais preguiçosos. E, na verdade, eles queriam mesmo saber onde é que estava o ouro. Que lá na Praça do Pelourinho tem a história que eles amarravam eles no poste, fervia azeite e despejava neles para eles contarem aonde que eram as minas, porque os índios se enfeitavam com pedaços de ouro. E eles queriam saber onde que era. Aí eles faziam isso. Natividade nasceu como um próspero arraial de exploração de ouro há quase 3 séculos. Para conhecer esta história é preciso subir a serra. Foi nas colinas que os primeiros habitantes se instalaram. Por aqui ainda existem ruínas do antigo arraial de São Luís, construções de pedra, erguidas pelos negros para acomodar os senhores brancos. Flávio, nosso guia, conta esta história. Na época, com a exploração do ouro, chegou a ter 40 mil escravos. Eles eram em busca do ouro, de aluvião aqui em cima da serra. E a exploração ficou por cerca de 40 anos. A
A Serra de Natividade tem vestígios de pelo menos 30 ruínas. Em 5 delas ainda é possível ver claramente as paredes e a divisão de cômodos. Os escravos desbravaram a serra e ergueram essas construções aqui em busca do ouro. Por isso elas ficam estrategicamente posicionadas em locais onde a extração do minério aqui na serra era mais intensa. Quando o ouro acabou, eles abandonaram tudo e desceram. A serra tem ainda hoje buracos e montoeiras de rochas que restaram da exploração. Por volta de 1734, o arraial foi transferido para o pé da serra. Os escravos passaram então a trabalhar na construção da cidade, fizeram casas, igrejas, uma vida marcada pelo sofrimento. Algumas casas preservam os porões que poderiam ser usados para aprisionar os negros. O tronco do açoite está conservado no museu da cidade. Mas nem tudo é tristeza. Dos tempos áureos restou também a habilidade de transformar o ouro em joias. As hábeis mãos de Orleide transformam o fio de ouro na filigrana, uma técnica herdada dos portugueses que habitaram por aqui. Outras cidades tocantinenses também nasceram da riqueza do ouro. Arraias, na divisa com Goiás, surgiu de um riquíssimo garimpo no alto da Chapada dos Negros, a 3 quilômetros da atual cidade. Os primeiros negros vindos da Bahia chegaram em 1736. Por toda a serra e nos arredores da cidade, há ruínas e longos muros de pedra erguidos pelos escravos. Muitos, cansados do trabalho forçado, fugiram e deram origem aos quilombos que ainda hoje abrigam os descendentes. O de Lagoa da Pedra foi reconhecido em 2004. A comunidade surgiu com a vinda de 2 senhores lá da Chapada dos Negros, que fica em Arraias. Um veio morar aqui hoje onde fica a Lagoa da Pedra, situada aqui a Lagoa da Pedra, e outro veio para a Fazenda Macaco, logo aqui vizinha também. Como a comunidade surgiu de apenas 2 homens, quase todos têm algum grau de parentesco. Dona Inácia nasceu no Quilombo e lutou pelo reconhecimento desta comunidade. Uma luta para preservar a história e não permitir que as novas gerações esqueçam o passado. Nós somos a 4ª ou 5ª geração. E lá sempre foi cultura. Então o povo fugiram, foram para lá. Fugir de onde? De Arraias, da comunidade negra lá, da Chapada dos Negros, e quietaram lá, né, na Lagoa da Pedra. E daí veio os descendentes. Aí hoje são mais ou menos 40 famílias, mais ou menos. E cada família, quem tem menos filhos, tem 1, 2, 3, né? Ai, 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 pela sua honestidade. E depois de alguns meses, ai meu Deus, conseguiu a liberdade.